Bom dia, turma. Na aula de hoje eu vou corrigir aqueles exercícios que eu passei na aula passada, né, sobre trigonometria. Então, a letra A eu já corrigi. A letra B eu vou focar no ângulo C. Né? Ele pede para a gente achar o seno, o cosseno e a tangente em relação ao ângulo C. Então, eu desenhei aí o triângulo da questão 1. A hipotenusa nós encontramos, né, na aula passada, que deu 17 centímetros. As formulazinhas eu coloquei aqui novamente do lado, né? Seno vai ser sempre cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos achar agora o seno do ângulo C. Então, seno de C, do ângulo C, vai ser igual cateto oposto, né? Qual é o lado que está oposto ao ângulo C, ó? Que está de frente. 8, né? Então, vai ser 8 sobre a hipotenusa, que é 17. E aí, pode deixar em forma de fração. Cosseno do ângulo C vai ser cateto adjacente, né? Cateto adjacente é aquele lado que tá colado ao ângulo, né? Quem é que tá colado aqui no ângulo? C. É o lado que mede 15 centímetros. Então, vai ser 15 sobre a hipotenusa que mede 17. E, por último, a tangente do ângulo C. A tangente do ângulo C vai ser igual a cateto oposto 8, sobre o cateto adjacente, 15. Na questão 2, ele forneceu essa figura e pede na letra A para a gente determinar a tangente de θ. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos um triângulo, né? O triângulo OPQ. Triângulo retângulo. Temos aqui um ângulo de 90 graus e o ângulo aqui que nós chamamos de θ. E ele está pedindo para a gente determinar a tangente de θ. Aqui também ele tinha fornecido na figura que vale 4 metros. E essa medida também ele forneceu 6 metros. Tudo tem no enunciado. Então, a tangente de θ, nós sabemos que é cateto oposto, né? Vou até colocar aqui, tangente de qualquer ângulo vai ser sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos ver aí em relação a esse triângulo OPQ, quem é o cateto oposto ao ângulo θ? Quem é que está de frente aqui, ó, ao ângulo θ? É esse lado que mede 4. Então, vai ser 4 sobre o cateto adjacente. Qual é o lado que está colado com o ângulo θ, ó? Esse lado que mede 6. Então, vai ser 4 sextos. Como essa fração ela pode ser simplificada, né? Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Então, a tangente de θ vai ser igual a 2 sobre 3. A letra B está pedindo para a gente calcular a distância do ponto O até o ponto P'. Se nós observarmos o triângulo OPQ, ele é semelhante ao triângulo OP'Q'. Então, essa tangente de θ, ela vai servir, né, tanto para esse triângulo que eu desenhei em preto, como para o triângulo OP'Q'. E ele quer exatamente essa distância aqui, esse segmento, OP'. Então, em relação à letra B, nós temos o seguinte, que a tangente de θ vai ser igual o cateto oposto a θ. Então, vamos analisar aqui, o cateto oposto
vai ser esse lado aqui, ó, que mede 6 centímetros. Então, vai ser 6 sobre o cateto adjacente ao ângulo teto. Em relação a esse triângulo vermelho, é esse segmento aqui, ó, a pelinha, que é o que eu quero descobrir. Vou chamar de X. A tangente de θ é exatamente esse valor que nós encontramos na letra A, 2/3. Então, nós sabemos o seguinte, ó. No lugar de tangente de θ, eu vou colocar 2/3 igual a 6 sobre X. Então, agora nós vamos multiplicar aqui cruzado, ó. 2 vezes X igual a 3 vezes 6. 2 vezes X igual a 3 vezes 6, 18. Esse 2 passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que X é igual a 18 divididos por 2. Então, X vai ser igual a 9. Qual é a unidade aí? Metros. Então, respondendo aí, ó, o O pelinha, né, a resposta aqui da letra B, esse segmento O pelinha é igual a 9 metros. E a questão 3 e última pede o seguinte: em cada caso, determine o seno do ângulo agudo assinalado. Então, nós sabemos, né, que o seno vai ser sempre o cateto oposto, seno de um ângulo qualquer, vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, analisando aí na letra A hipotenusa é aquele lado que está oposto, né, que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa vai ser esse lado aqui, ó, o ângulo de 90 graus está aqui e a hipotenusa está de frente. Então, esse lado aí que mede 7 é a minha hipotenusa. E em relação ao ângulo C, quem é o cateto oposto? É o lado que mede 2. Então, quem é o seno desse ângulo C? Vai ser cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é 7. Só isso, tá, gente? Na letra B, para eu achar o seno do ângulo B, eu preciso descobrir quem é a hipotenusa, porque a questão não forneceu. Então, eu vou chamar a hipotenusa aqui, ó, de X. E para isso, nós temos que usar o Teorema de Pitágoras. Então, usando o Teorema de Pitágoras, diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, então, vai ficar x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui vai ser 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 121 mais 3.600. Então, x ao quadrado vai ser igual a 3.721. Então, x vai ser igual a raiz de 3.721. Então, a minha hipotenusa, só serve o valor positivo, né? Vai ser igual a 61. Então, agora que eu tenho quanto que mede esse segmento BC, a gente tem como dizer quanto que é o seno do ângulo B. Então, o seno do ângulo B vai ser igual cateto oposto ao ângulo B. O lado que está oposto ao ângulo B é esse que mede 11. Então, vai ser 11 sobre a hipotenusa, que é o que a gente acabou de encontrar, sobre 61. E a letra C e última, eu tenho que achar o seno do ângulo A. Só que a mesma coisa que aconteceu na letra B, eu vou precisar encontrar a hipotenusa.
que é esse segmento AC. Então, eu vou ter que utilizar o Teorema de Pitágoras. Vou chamar esse segmento aqui de x. Então, aplicando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 4 ao quadrado, 16. Então, x ao quadrado vai ser igual a 41. X vai ser igual a raiz quadrada de 41. Agora, dá para a gente calcular, né, o seno do ângulo A. Então, o seno do ângulo A vai ser igual cateto oposto ao ângulo A. Então, o cateto oposto é esse lado que mede 5 sobre a hipotenusa, que é raiz de 41. Só, gente, que não pode ter raiz quadrada no denominador. Então, eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar por raiz embaixo, raiz de 41 embaixo e em cima. Então, como que vai ficar aqui, ó? Seno de A vai ser igual a 5 raiz de 41 sobre raiz de 41 ao quadrado, né? Que vai dar 41. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula.